partir do versículo 41, é que nós vamos ler. Lucas 2, a partir do 41. Quem achou, diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Quem não achou, diga: eu também, Jesus. Vai procurando aí. Lucas 2, 41. Prepara-se. Lemos assim a palavra do Senhor. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles, segundo o costume da festa. E terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem saberem seus pais. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia, e o procuravam entre os parentes e conhecidos, e não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviram se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não entenderam as palavras que lhe disseram. Então, descendo com eles, foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Amém. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu alimento, a tua palavra lida aqui nesse momento. Nos ajude a guardar, assim como Maria, guardar todas essas coisas em nossos corações. Eu te agradeço mais uma vez pela presença aqui no nosso meio, e eu peço que essa presença, o teu Espírito Santo, seja a única força a nos guiar, a única voz a falar conosco, meu Pai. Tem misericórdia de nós, modifica as nossas vidas, nos encha do teu conhecimento, meu Pai. Transforma vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa história que nós acabamos de ler, só tem um livro da Bíblia que conta. Os 4 evangelhos, que são os livros que contam sobre a vida de Jesus, o único evangelho que fala a respeito desse episódio, da infância de Jesus, é o livro de Lucas. Quem estava aqui na quarta-feira? Levanta a mão. Na quarta-feira, nós tivemos aqui uma pregação que, na verdade, foi meio que uma aula a respeito dos cânticos dos degraus. E eu expliquei para os irmãos como que as famílias iam, pelo menos 3 vezes no ano, para Jerusalém. Na época do Pentecostes, na época da Páscoa e na festa dos tabernáculos. Só que as famílias mais pobres, e como a população também foi crescendo, isso se tornou comum, iam em uma vez no ano. É o caso da família de Jesus, que ia uma vez no ano na festa da Páscoa. Gente, Jerusalém ficava lotada. Os historiadores dizem que nessa época a cidade tinha cerca de 4 milhões de pessoas por conta da festa. Imagina uma cidade que é cercada por muros com 4 milhões de pessoas aqui dentro. Muvuca. Essa é a palavra. E de repente sobem várias pessoas, só da Galileia tinha cerca de 400 cidades, sobem várias caravanas, e eles iam a pé, e foram participar dessa festa. Provavelmente era a primeira ida de Jesus a Jerusalém, ele estava ali completando, os seus 12 anos naquele ano, e de repente, na volta, depois de um dia de viagem, José e Maria dão falta do menino. Antes que vocês pensem que eles eram pais desleixados, deixa eu explicar para vocês um pouquinho o contexto. Dizem os historiadores que era costume
as mulheres irem à frente na caravana e os homens irem atrás. Os homens iam conversando muito, as mulheres conversando muito também. Mais ainda, né, irmã? Eu tive vontade de falar isso, mas resolvi ficar quieto. Essa é a irmã que falou. Mais ainda, o homem fala muito também, irmã. Tem que ver lá a nossa cela, né, irmão Serivaldo? Se deixar, a gente vira a noite lá batendo papo. E aí, o que a gente imagina que aconteceu? Maria olha, esse menino deve estar com José. José olha, esse menino deve estar com Maria. E de repente, de noite, quando eles param para fazer ali a sua pernoitada, cadê Jesus? Cadê o menino Jesus? Deve estar brincando com o pessoal ali, né? Fala que foi procurar no meio do pessoal da caravana. De repente deve estar com a tia Bebel. Vai lá, vamos achar irmão. Sei, de repente João, a Bíblia não fala, poderia estar lá junto com eles, criança também. Deve estar brincando com João. E de repente, cadê Jesus? O menino sumiu. Volta depois de um dia de caminhada, gente. Quem é que já andou um dia direto, de jornada? Não é brincadeira não. Um dia de caminhada, a caravana continua e volta para Jerusalém. José e Maria. Eu não sei quem aqui já perdeu alguém da família, no sentido de a pessoa está em algum lugar e você está procurando. Uma criança no shopping, se perdeu dos pais. A sensação não é bonita não. Nem sei de nada. A sensação, gente, não é bonita. Não importa a idade da pessoa, a gente acompanha às vezes as histórias na televisão de gente procurando os seus queridos por muitos e muitos anos. Imagina uma criança perdida no meio de uma cidade apertada, com cerca de 4 milhões de pessoas ali dentro. E aí, José e Maria vão procurar o menino Jesus. E a Bíblia relata pra gente, nesse texto que a gente acabou de ler, que eles passaram simplesmente 3 dias procurando por Jesus. Qualquer um de vocês aqui, se não conhecesse essa história, se chegasse em Jerusalém e alguém perguntasse para você, Jesus, criança, aonde você acha que ele está? Todo mundo ia virar e falar, lógico, está no templo. Lógico. Mas os pais dele, por alguma razão que a gente não entende direito, demoraram para cair a ficha. Eu acredito que eles devem ter chegado em Jerusalém e começaram a seguir pista, né? Alguém via um menino assim, 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 e aí? Imagina, alguém pode ter falado para eles, tinha uma gurizada brincando de pique lá no Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, vai lá, procura o dia inteiro. Tinha lá mexendo com os pombos lá do cambista, na beiradinha do templo. Eu fico imaginando que eles podem ter passado até perto. E, para usar uma expressão aqui, que é da época de alguns, não caiu a ficha. Tem muitos aqui que não são dessa época, né? Não atentou para a realidade. A coisa mais óbvia. Jesus, se eles tivessem parado para pensar um pouquinho, esse menino quando foi nascer apareceu anjo, apareceu gente lá de terra distante para vir, e teve mais um tanto de anjo cantando, um monte de coisa acontecendo a vida inteira. Esse menino tem algo de Deus nele, não é uma criança normal. E eles não param para pensar que Jesus estava no templo. Vocês acreditam, principalmente aí não precisa ser pai e ser mãe para entender, você acredita que José e Maria queriam realmente encontrar Jesus? Amém? Que estavam realmente se esforçando no máximo para encontrar Jesus. Só que eles queriam a coisa certa, mas da maneira errada. Enquanto eu estava refletindo nesse texto essa semana, o Espírito Santo destacou isso para mim, que assim como eles naquela época, existem muitas pessoas que estão querendo Jesus, estão muitas vezes buscando bastante a Jesus, mas estão ainda buscando da maneira errada. E a gente precisa entender um pouquinho isso, porque isso é um assunto sério que todo ser humano precisa entender. Existe uma teoria aí que muitos pastores vão seguindo e muitos teólogos vão seguindo, que é uma teoria muito conveniente para você pregar para as pessoas,
muito fácil, você não confronta, ninguém xinga você, ninguém chama você de chato, que fala que Jesus vai salvar todo mundo. No fim das contas, de alguma maneira, todo mundo vai para o céu, ninguém vai para o inferno. Queridos, não é isso que a gente vê a Bíblia ensinando. O nome dessa linha de pensamento é universalismo. A Bíblia não fala assim. Jesus diz que estreita é a porta que conduz à salvação e são poucos que passam por ela. E larga é a porta, é o caminho que conduz à perdição. E é por ali que passa a maioria. Existem pessoas que estão enchendo as igrejas, enchendo os cultos, mas na verdade estão passando pela porta larga, estão achando que estão buscando a Jesus, estão achando que realmente estão dando o seu melhor para buscar Jesus, mas muitas vezes estão passando na beirada, sem achar realmente onde Jesus está. Crentes passando pela porta larga. E a resposta disso, vocês viram aqui naquele versículo que foi projetado no teatro: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. No dia do juízo final, existirão pessoas convictas, certas de que encontraram Jesus, e vão ter uma surpresa desagradável, ouvindo simplesmente a pior coisa que um ser humano pode ouvir. Enquanto alguns vão ouvir, venham benditos do meu Pai, outros vão ouvir, apartai-vos para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Pessoas que achavam realmente que tinham aceitado Jesus. Como eu conheço pessoas que dizem, eu conheço a Jesus, eu já encontrei Jesus na minha vida, mas na verdade estão cometendo esse erro. Quem me dera se fosse simplesmente esse erro, eu estou falando de uma maneira simbólica, quem me dera se fosse só simplesmente perdendo uma criança, mas deixando de conhecer aquele que você não pode partir desse mundo sem conhecer verdadeiramente. Imagine vocês, se de repente Maria pergunta, ali naquele mercado em Jerusalém, vocês não viram um menino assim não? E o pessoal faz igual fizeram comigo o dia que eu perdi um cachorrinho quando eu era criança. Não tem esse menino não, mas leva esse daqui ó, no lugar. Pessoal, você levaria uma criança que não é a sua para casa para substituir? Eu não aceitei fazer isso com o cachorrinho que eu estava procurando. Rodei a cidade inteira atrás do meu cachorrinho quando eu era criança. Teve uma mulher que falou, não tem não, mas tem esse aqui, ó, leva ele para você. Eu não, muito menos com o filho. Mas tem gente fazendo isso com Jesus, porque acredita num Jesus e aceita um Jesus que não é aquele que a Bíblia está ensinando, e vive um evangelho baseado nesse Jesus que não existe, nunca encontrou Jesus de verdade, faz coisas, se esforça, faz propósito, participa de reuniões, participa de debates, até chega a ler a Bíblia. É como se estivesse passeando pela cidade de Jerusalém, procurando por alguma coisa, procurando por esse Jesus, mas na verdade não encontrou. Está passando, na verdade, pela porta larga. Será que realmente o Jesus que você conhece é o Jesus da Bíblia? Aqui no nosso bairro, nós temos um grupo religioso, por exemplo, temos vários, né? Mas por exemplo, que é um grupo muito forte, que diz que Jesus não é Deus, que Jesus, se não me engano, é o arcanjo Miguel, alguma coisa assim. Toca num ponto crucial, porque as pessoas não vão encontrar Jesus se comprarem a ideia de um Jesus que não é aquele que a Bíblia ensina. Então, primeiramente, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, ei meu irmão, Jesus é Deus. Eu tenho que parar para falar um pouquinho a respeito desse Jesus, porque tem muita gente, a gente vive numa época onde existem muitos ateus. Nos tempos bíblicos não era normal uma pessoa ser ateu. O Antigo Testamento, a única passagem na verdade que eu me lembro na Bíblia que fala a respeito
de ateísmo, de uma pessoa que não acredita em nenhuma divindade, é que fala que essas pessoas são tolas. Era problema na cabeça, entendeu? Porque é uma coisa tão natural na história da humanidade, mas de uns tempos para cá, essa doutrina de que nada existe, ela tem se tornado muito forte. E um dos argumentos que as pessoas dizem é o seguinte: quem criou a Terra? A gente fala, Deus. Ah é? Então quem criou Deus? Não sei. Pois é, você não sabe, eu prefiro dizer, eu não sei quem criou a Terra. Parece um negócio convincente, né? Aí pessoal, rapaz, não é que é mesmo? Eu pulo uma etapa, eu já digo, queridos, nós cremos porque um dia o nosso Deus se revelou para a humanidade. Só não vê quem não quer ver. Nós temos aí na história, nós temos aí na arqueologia, nós temos uma série de argumentos que comprovam que esse livro de capa preta que está aí na sua mão, algumas capas são rosa, verdes, né, branca, esse livro é de verdade, meu querido. Então, pastor, me explica quem criou Deus. Eu não, você está maluco? Eu não sei. Como é que eu só sei que ele existe? Eu só sei que ele é real. Tem coisas que não dá para a gente alcançar na nossa mente. Nós somos criados numa realidade de matéria, numa realidade que existe o tempo. Depois que o tempo foi criado, nós temos limitações na nossa capacidade neurológica mesmo, porque nós somos pessoas criadas dentro do tempo. Tem coisa que nessa existência nós não temos nem como ter uma sombra de tudo isso que existe. Mas eu vou te falar uma coisa, a respeito de Jesus. A Bíblia fala umas coisas muito fortes. Capítulo 1 de Colossenses diz que Jesus, ele é uma versão de Deus, não é? Deus, que é invisível, criou a imagem dele mesmo. Colossenses capítulo 1 diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Antes de ser criado qualquer coisa, Deus gerou o próprio Jesus, sendo na verdade Ele mesmo, uma versão dele mesmo, uma versão do Deus invisível, em imagem. E aí sim começou a existir tudo. O mesmo texto diz que toda a existência visível e invisível foi criada por Ele. João capítulo 1 diz: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Para pensar, meus queridos, na grandiosidade de quem é Jesus. A gente estava vendo aqui os planetas rodando no videozinho no fundo daquele cântico. Imagina você o tamanho dessa cidade, imagina você o tamanho desse Brasil, imagina você o tamanho desse planeta, que é uma poeira no meio do sistema solar, que é uma poeira no meio da nossa galáxia, que é menos do que uma poeira, porque no meio do universo, que a gente nem sabe o tamanho do universo, nem sabe o que tem para o lado de lá. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas em Colossenses não diz simplesmente que foi feito por Ele, mas que foi feito para Ele. E não só nisso, olha que viagem, hein? Diz que foi feito nele. Esse Jesus que nós professamos como Senhor, nele foram criadas todas as coisas. E o texto ainda diz mais, meus irmãos, a minha alma estremece por dentro quando eu paro para pensar nessas coisas, porque é alto demais. Que todas as coisas subsistem, continuam existindo por causa dele. Esse é o nosso Jesus, que na hora que Ele resolver, não quero que nada mais exista, isso vai acontecer. Na hora que Ele falar, vou voltar para buscar a minha igreja, vou destruir isso tudo, os elementos ardendo se fundirão, tudo isso aqui vai pelos ares, simplesmente porque Ele quis. Esse é o nosso Jesus. Agora você começa a entender um pouquinho dessa história, até dessa história que a gente acabou de ler. Esse Jesus grandioso, além do nosso entendimento, de repente Ele se despiu da sua glória, Ele se esvaziou da sua glória, e gente, Ele vira um negocinho de carne e osso,
como eu disse antes, aqui nesse cantinho esquecido da galáxia. Ele vira um neném dentro do ventre de Maria, virgem. E ele cresce como um neném ali. Nasce um menino, um varão, um homem. E ele começa a crescer aos 12 anos, a gente vê aqui nessa história. Ele já com a consciência de quem ele era. O próprio Filho de Deus. Queridos, esse é o Jesus que você serve. Você consegue sentir um arrepio nesse sentido? Esse é o Jesus que nós seguimos. A coisa é muito alta, meus queridos, não é brincadeira. Não é algo que dê pra gente brincar simplesmente. Agora eu vou falar uma coisa mais assustadora ainda. Esse Jesus, ele é santo. Aleluia! Como é que um pecador pode se encontrar, pode encontrar nessa jornada, nessa procura, alguém que é santo? Queridos, Jesus disse: vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. E tem muita gente dizendo que conheceu Jesus, que teve um encontro com Jesus, que achou Jesus na sua busca, mas na verdade convive diariamente com o seu pecado, sem declarar guerra contra o seu pecado. Sabe que é um mentiroso e permanece na mentira. Sabe que é um imoral e permanece na imoralidade. Sabe que é um corrupto e permanece na corrupção. Queridos, uma pessoa que encontrou Jesus de verdade, a Bíblia ensina lá no livro, na carta de 1 João, você não vive no pecado mais. Não tem como, porque você vai estar servindo a dois senhores. Existem muitas pessoas se convencendo que acharam Jesus, mas na verdade ainda não encontraram, porque o momento que essa pessoa encontra Jesus, a vida dela precisa ser transformada. Aleluia! A transformação ela não acontece da noite para o dia, mas ela acontece. A santificação é um longo processo, mas começa. Eu não consigo conceber biblicamente, com os ensinos que o próprio Jesus nos deixou, uma pessoa que diz: eu encontrei Jesus de verdade, e ao invés de simplesmente, uma vez ou outra, ela cair no pecado, ela viver no pecado. Querido, você pode ir para a igreja todo dia, você pode ter sido batizado até nessa igreja. No dia do juízo você vai ter uma surpresa desagradável, se você não tomar uma postura e resolver conhecer esse Jesus que a Bíblia apresenta. Pastor, você está querendo me dizer então que a minha vida vai ser um monte de não pode, um monte de regrinha? Também não. Existem pessoas que acham que conheceram Jesus, mas vivem dessa forma. Não entenderam. Igrejas que vão pela base do terrorismo. Rapaz, se você pecar e desse jeito você vai perder a sua salvação. Você precisa seguir esse manual de regras, de leis aqui na nossa igreja. Você não pode passar isso, você não pode usar aquilo, se você fizer isso, não sei o quê. Uma série de regrinhas. Também não é isso. As pessoas que dizem que encontraram Jesus e na verdade vivem debaixo de um jugo, de pode ou não pode, de regrinhas, também não compreenderam ainda a graça do Senhor e ainda não entenderam quem é de fato Jesus. Pode ter parecido, pode ter ficado um pouquinho confuso para alguns. Eu vou tentar ajudar vocês. Aconteceu um tempo atrás com uma amiga minha. Na verdade ela contou isso para o Cláudio. Não sei se o Cláudio vai se lembrar dessa história. Ela estudava ali na UFES e ela levou uma Bíblia para a sala de aula. E um colega pegou essa Bíblia para fazer gracinha. E abriu ali a Bíblia e começou a ler um trecho de Apocalipse, que ficava falando: ficarão de fora aqueles que fazem isso, aqueles que praticam a mentira, os assassinos, os imorais, falando cada coisa ali. Quem ia ficar de fora do reino de Deus ia ser condenado junto com o diabo. Aí ele pegou aquilo, começou a ver o dicionário, o significado das palavras, identificar na sala de aula quem que era quem. Ficarão de fora os mentirosos. Fulano, você é um mentiroso, você vai pro inferno.
kkkk. Aquela gastação na sala de aula. O imoral é fulano de tal, kkk. E ele foi identificando a sala inteira naquele negócio. Aí a conclusão dele no final, vai todo mundo pro inferno. Ele estava ali na zoeira, na gastação, como dizem os mais novos. Só que aí, ele identificou que uma menina lá na sala ia pro céu, baseado naquela leitura ali que ele estava fazendo. Adivinha quem? A crente que estava com a Bíblia. Aí talvez você pergunte assim, Cléris, ela vai pro céu porque ela não faz essas coisas? Ela é salva porque ela não faz essas coisas? Não, é o contrário. Ela não faz essas coisas porque ela é salva. Amém, Jesus. A pessoa encontrou Jesus de verdade. Ela não tem mais prazer nessas bobagens. Essas bobagens que o inimigo coloca. O inimigo pode chegar com uma proposta imensa para você. Você pode até ter algum momento de fraqueza e tal, mas de uma maneira geral na vida da pessoa, aquilo não seduz mais porque ela está em Cristo. Aleluia! É diferente, querido, é totalmente diferente, é uma vida diferente. Verdade, Deus. Quando eu vejo algumas pessoas que se dizem servas do Senhor, colocando besteira, às vezes no Facebook, o que importa é ser feliz, não sei o quê, e eu olho e eu sei que essa pessoa não sabe o que é felicidade. Eu tenho certeza que na verdade ela comprou foi o discurso do inimigo, e ela está procurando uma felicidade falsa, e eu tenho certeza, está aprontando. Está aprontando porque ainda não encontrou Jesus. Está aprontando porque ainda não tem prazer nas coisas de Deus. Eu posso ficar ensinando para você, gente, servir a Deus é bom demais. Você largar seus pecados é bom demais. Você só vai saber no momento que você estiver vivendo essa plenitude. É verdade. Deus. Esse Jesus todo-poderoso, esse Jesus maravilhoso, quando você está realmente nele. É aí, meus queridos, que a coisa realmente acontece. Para perguntar a respeito de você mesmo. Será que você é alguém que está vivendo essa realidade? Essa paixão por Jesus? Olha, uma característica de quem encontrou Jesus de verdade é que essa pessoa, ela fica apaixonada por Jesus. Isso aconteceu em algum momento da sua vida? Ah, Jesus não quer que eu beba esse litrão de cachaça, não? Olha o litro de cachaça, vai pro vaso e quebra, bota tudo no lixo. Você viveu esse tipo de coisa na sua vida, de desapego a essas bobagens, a essas coisas? Você vive realmente uma euforia do Espírito Santo, uma vontade de estar ali buscando e buscando? Você vive isso na sua vida? Já viveu algum momento da sua vida? Querido, você pode estar conversando com um crucifixo todo dia. Você pode muitas vezes estar orando lá dentro do seu quarto. Se a sua vida não passou por essa transformação, você ainda não teve um encontro com Jesus. Jesus Cristo não é um conjunto de doutrinas. Jesus Cristo não é uma pintura em um papel. Jesus Cristo não é uma igreja. Jesus Cristo é uma pessoa, é um ser real, que no momento que você conhece Ele de fato, e você começa a se relacionar com Ele, a vida começa a mudar. No momento que você vira as costas para a imundície do pecado e se volta para Jesus. Gente, é igual lá na história do filho pródigo, muitos aqui conhecem. O filho abandona aquela bobagem que ele estava fazendo, aquela miséria que ele estava vivendo, e volta para a casa do pai. O que o pai faz? Corre de braços abertos. Isso é vida com Jesus. Aí Jesus vai lá e dá uma festa. É assim. Quem sabe, meu querido, se não é hoje o dia de você conhecer Jesus. Pastor, eu não sei se eu vou ter força para romper com o pecado da minha vida. Se eu vou ter força para abandonar o sexo fora do casamento. Se eu vou ter força para sair daquele emprego que me faz pecar. Se eu vou ter força para terminar aquele namoro que me leva para o pecado. Querido, se você conhecer Jesus e você tiver a disposição para virar as costas para as coisas, a força Ele vai te dar. Amém. É verdade. Quantos irmãos tem aqui que são ex-fumantes? Levanta a mão. Olha aí. Quantos irmãos são ex-alcoólatras? Levanta a mão. Fora outros que estão lá em cima orando por vocês agora. Um dia, eu sei que não é o caso de todos, mas o que acontece de maneira recorrente é o seguinte:
um dia essa pessoa teve um encontro com Jesus. Amém. Glória a Deus. Ela ainda tinha no organismo dela uma dependência muito grande do vício. Ainda tinha muita vontade de fumar, mas Jesus já tinha entrado. Tinha vontade de beber ainda dentro dela, mas Jesus já tinha entrado, ela já tinha encontrado esse Jesus maravilhoso. Amém, Jesus. Encontrou. Tchau porcaria, né? Tchau bebida, tchau coisa ruim. A sua vida vai sendo transformada a cada dia de fé em fé, de glória em glória. É esse Jesus que eu quero apresentar para vocês. Você que acha que já encontrou Jesus, talvez você esteja nos seus 3 dias de caminhada, como José e como Maria, procurando Jesus nos lugares errados da cidade. Eu convido você agora a procurar Jesus onde Ele realmente está. Porque Ele está em todos os lugares, mas você encontra quando você decide virar as costas para o mundo e se voltar para o Senhor Jesus. Amém. Pode aparecer o ateu que for na sua frente com o argumento mais bonitinho, você vai parar e lembrar: e aquele dia que eu estava em tal lugar e Jesus me falou tal coisa, e era verdade e era mesmo. E aquele dia que não tinha cura, aquele negócio, eu fui lá e botei a mão, pedi em nome de Jesus e aconteceu. Querido, Jesus é real. Jesus é real. E eu convido você para se entregar, para conhecer esse Jesus de fato. Assim, chegar para Jesus: Jesus, muito prazer, a partir de hoje sou o teu servo. Amém. É do jeito que o Senhor quiser, e não daquilo que me bater na cabeça, nas ideias. É aquilo que o Senhor quiser daqui para frente. Amém. Igreja, se coloque de pé nesse momento. Antes de fazer o convite para você que quer realmente nesse momento fazer uma oração de entrega para esse Jesus, eu quero falar para você que realmente já encontrou Jesus um dia e está vivendo, está desfrutando disso que eu falei aqui, porque é uma coisa maravilhosa. O que eu vou falar agora é uma lição para você que realmente é um salvo. A Bíblia tem algumas promessas a respeito da presença de Jesus. Por exemplo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é promessa para discípulo que está indo. Esse versículo está lá na grande comissão, quando Jesus diz para ir por todo mundo pregando o evangelho. Quer sentir a presença de Jesus todos os dias mesmo, vivo para valer? Sai pregando o evangelho. 2, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Querido, Jesus é o cabeça da igreja. A menor unidade da igreja que você puder estar congregando, você já vai sentir Jesus de uma maneira mais forte, de uma maneira mais presente. Então, é culto de quarta-feira, é oração de 8 horas da manhã, é oração de 9h30 da noite, é MDA, é cela, onde você puder estar reunido. Em nome de Jesus com seus irmãos, se reúna. Se você é apaixonado por Jesus, vai, porque você está reunido em nome dele e ali ele está. Amém. Amém? Mas agora eu quero fazer esse convite para você que está entendendo que precisa realmente começar um novo momento na sua vida com Jesus, e quer de repente fazer uma aliança com Jesus nessa noite, ou quem sabe renovar a sua aliança, entender que algo precisa mudar na sua vida nesse sentido, que você precisa realmente ter um encontro com Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente para a gente orar juntinho, igual os meninos vieram aquela hora. Vem para cá, e a igreja fecha os olhos e clama nesse momento, que é momento de batalha. Aleluia! Vai orando, ora pela sua fileira aí, meu irmão. Deve ter gente aí pertinho de você. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Se você não se arrepender, esse tempo de refrigério não vai chegar. O seu pecado não vai ser cancelado, ele vai continuar sobre você. Se arrepende, vem se entregar para Jesus, vem. Sai do seu lugar e vem. Eu vou ficar aqui orando um tempo, para você se juntar aqui com esse rapaz. Em nome de Jesus, Deus. Oh, Deus Santo. Senhor, no Espírito Santo. Esses filhos precisam ser transformados, Senhor. Os bens são restaurados, Jesus, que nunca são os corações.
Igreja, comece a batalhar espiritualmente, repreendendo nesse momento todo demônio que estiver rondando, que estiver lançando espírito de dúvida, de incredulidade no nosso meio. Usa a sua autoridade como crente para repreender em nome de Jesus. Saia daqui em nome de Jesus. Saia daqui. Aleluia! Aleluia, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, vem quebrantar, Deus. Em nome de Jesus.